Olá, tudo bem? Vou estar apresentando um trabalho de economia, certo? Os discentes são Maria Beatriz Rego Soares e eu, Michael José Prano Morales. O nosso professor de economia, Dr. Everton da Silva Rocha, certo? E nosso tema discutido hoje vai ser as medidas econômicas tomadas pelo governo federal. E temos quatro pontos que vai ser discutido. Vai ser o aumento do salário mínimo, desoneração dos impostos sobre o combustível, retomada da tributação sobre o combustível e aumento da carga tributária. Lembrando que desses quatro pontos a gente vai falar sobre dois pontos positivos e dois pontos negativos. E vamos falar o porquê, certo? Então, começando as duas medidas positivas, certo? Então, começando pelo salário mínimo. Então, o aumento, essa medida positiva do aumento do salário mínimo, ele foi implementado em 2023, certo? Então, o que a gente pode levar em consideração? Que ele elevou o valor para 1.320. Então, atualmente o reajuste ele segue o aumento real, com o salário mínimo chegando a 1.412 no dia 1º de janeiro de 2024. Então, essa medida ela visa o poder de compra da classe trabalhadora e reduzir a desigualdade social. Então, o aumento desse salário mínimo ele estimula o consumo das famílias, então gerando um efeito multiplicador na economia. Com mais dinheiro em circulação, o comércio e os setores de serviços eles tendem a se beneficiar. Além disso, a medida contribui também para a redução da pobreza, principalmente entre aposentados e beneficiários do INSS. Então a gente tem aqui é, 6 pontos, que seria, como mencionado, o aumento do poder de compra, né? Já que os trabalhadores eles podem consumir mais bens e serviços, melhorando sua qualidade de vida. Temos a redução da pobreza e desigualdade, então, já que ajuda a reduzir a pobreza e melhorar a distribuição de renda do país. Temos o impacto positivo na economia, já que o aumento do salário mínimo ele estimula o consumo e o crescimento econômico em vários setores. Temos o ajustes em benefícios sociais, já que essa medida é um benefício como as aposentadorias aumentam junto com o salário mínimo, né? Beneficiando mais pessoas. Tem um incentivo à formalização. Isso quer dizer o quê? Que o salário mais alto ele pode sim incentivar trabalhadores informais a buscarem empregos formais, ou trabalhadores informais procurarem empregos formais, né? E também o combate à inflação real. Então, isso daí fala em relação a quê? A corrigir perdas de poder aquisitivo, né, causados pela inflação. Então, mantendo um equilíbrio de orçamento familiar, né? Então, vamos aqui a segunda medida positiva foi a desoneração dos impostos sobre os combustíveis, certo? Então, que essa daí ela foi implementada no início de 2023, certo? Então, essa iniciação ela teve como objetivo reduzir o impacto da alta no preço dos combustíveis, né? Tanto na gasolina quanto no etanol. Então, isso daí teve como objetivo controlar a inflação de forma temporária. Então, o principal benefício foi o alívio imediato para os consumidores. Então, isso permitiu que as famílias e empresas também elas enfrentassem menores custos é, de transporte, né? Então, isso também teve um efeito inflacionário moderado. Então, isso fez com
com que evitasse uma alta dos combustíveis, que gerasse um aumento em, em cadeia, né, nos preços de produtos e serviços. Então a gente tem aqui cinco pontos que positivos, né, em relação a isso. Então a gente tem a redução imediata dos preços, né? Então os combustíveis ficaram mais baratos para os consumidores, o alívio da inflação, né? A queda dos preços dos combustíveis, isso daí ajudou a ter um alívio temporário na inflação. Então, aí o maior poder de compra. Então, o que quer dizer, que tem a ver o maior poder de compra? Então, isso daí sobrou mais dinheiro para as famílias gastarem em outros setores, né? Então, não vai gastar tanto em combustível, mas sobrou um dinheirinho para poder comprar em algumas outras coisas. Redução nos custos de transporte. As empresas, elas reduziram os custos, né? Então, estabilizou os preços. Benefício para os setores estratégicos. O agronegócio e outros setores tiveram a maior competitividade com custos menores, certo? Então, aqui a gente vai falar sobre duas medidas negativas, certo? Aqui temos a retomada da tributação sobre o combustível. Então, passando agora a falar das medidas negativas, essa daqui, em março de 2023, o governo decidiu pela retomada parcial da tributação sobre o combustível. Então, essa foi uma ação necessária para reajustar as contas públicas e aumentar, obviamente, a arrecadação fiscal. No entanto, esse impacto negativo, ele foi sentido de forma, digamos, bem direta pelos consumidores, né? Então, esse aumento de combustível, no preço dos combustíveis, ele gerou uma pressão inflacionária, né? Então, aumentando o custo de transportes e afetando uma série de setores que dependem de logística e mobilidade. Então, como consequência, houve um impacto no custo de vida, né? Especialmente para famílias de baixa renda. Então, a gente tem aqui 6 pontos de que complementam essa negatividade da retomada da tributação sobre os combustíveis, né? Então, teve esse aumento nos preços. Então, com a volta dos impostos, o preço do combustível nas bombas subiu. Então, o impacto diretamente no bolso dos consumidores. Teve a pressão inflacionária, o aumento nos combustíveis gerou uma pressão inflacionária. Por quê? Porque o transporte de bens e serviços ficou mais caro. Estão elevando o preço dos produtos de forma geral. E temos aqui outro ponto, a redução do poder de compra. Tanto como na outra que diminuiu a inflação e aumentou, aqui também como teve o aumento do combustível, então as famílias também passaram agora a gastar mais com o transporte, sobrando menos dinheiro para outros gastos essenciais. Aí outro ponto, impacto negativo no setor do transporte. As empresas de transporte e logística, elas enfrentam um aumento nos custos operacionais também, né? Então isso pode levar a um repasse desses custos para quem? Para os consumidores também. Então temos aí também um desestímulo econômico. Então com esse aumento dos combustíveis, pode desaquecer também os setores econômicos que dependem intensamente de transportes, como agronegócio e comércio, então que afetando sua competitividade, né? E também temos outro ponto que seria a menor previsibilidade para os consumidores, né? Então seria essa retomada da tributação, ela gerou uma certa insegurança para consumidores e empresas sobre a volatilidade nos preços no futuro, certo? Então aqui temos
os 6 pontos falados na questão das medidas negativas, da retomada da tributação sobre os combustíveis. E vamos falar no último ponto da medida negativa, sobre o aumento da carga tributária, ou seja, a reforma tributária, certo? E temos mais 7 pontos para a gente falar sobre, certo? Então, essa última medida que a gente vai abordar, ela é uma proposta de, de um aumento da carga tributária, certo? Então, essa medida ela foi introduzida dentro de um contexto de reforma tributária de 2023, 2024. Então, essa medida ela visa simplificar o sistema tributário brasileiro e redistribuir a arrecadação de forma mais equitativa, certo? Então, no entanto, o lado negativo disso é que o aumento da carga tributária ela pode desincentivar investimentos em setores estratégicos. Então, isso faz o quê? Que prejudica o crescimento econômico em curto prazo, né? Então, além de desativar esse crescimento a curto prazo, temos uma elevação dos impostos que pode reduzir o poder de compra das famílias e também limitando o consumo e desaceleração da economia, né? Então temos esses 7 pontos que são agregados a nesses pontos negativos, que está o aumento da pressão sobre as empresas, né? Na questão de custos operacionais mais altos, né? Que afetam essa competitividade entre as empresas. Então tem redução dos investimentos, né? Então menos recursos para expansão e inovação. Tem repasse aos consumidores. Então isso dá preços mais altos para bens e serviços, impacto sobre o consumo. Então, temos impacto sobre o consumo para o poder de compra, né, reduzido e a queda da atividade econômica. Desestímulo à formalização, né, então, o aumento da, da informalidade nos negócios. Desigualdade tributária. Então, temos aí uma carga tributária injusta para injusta, né, para os mais vulneráveis. E a burocracia, né? Que seria um sistema tributário mais complexo e difícil de gerenciar, digamos assim, né? Então, aqui a gente comentou as medidas econômicas, duas positivas, duas negativas do governo, né? Adotadas nesses últimos 2 anos. Né? Então, para concluir, dar um geralzão. Então, essas medidas econômicas adotadas pelo governo federal nos últimos 2 anos têm impactos positivos e negativos que refletem a complexidade de equilibrar as necessidades da população com a sustentabilidade fiscal. E é essencial entender como a medida ela afeta a economia tanto em curto quanto no longo prazo, certo? Então, agradeço por ter assistido o vídeo, espero que a análise tenha sido esclarecedora e até a próxima.